E a minha conversa agora é com a Rede Nossa São Paulo, com o Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, e a gente vai tratar de um tema, a gente vai recuperar, na verdade, informações que foram divulgadas pela Rede Nossa São Paulo a partir ali do Índice de Desenvolvimento Sustentável que foi lançado com a avaliação de todas as cidades brasileiras, e vamos tratar especialmente sobre essa questão da desigualdade social e econômica, né, Igor? E daí eu faço o link com o que a gente comentava agora com o Silvio, em relação a essa bancada dos CACs que se articula ali no Congresso, né? Não só no Congresso, mas em estados. E daí eu fico chocada, porque há tantas questões urgentes, né? A gente mora num país aqui que tem essa marca cruel da desigualdade social, e já já você vai trazer mais detalhes, enquanto isso tem bancadas se articulando para pensar o direito a se armar. Então é tão revoltante, né? Ter que passar por esse tipo de discussão. Mas, enfim, vamos falar sobre esse problema urgente, cruel aqui do país, que é a desigualdade social e econômica. Traz mais detalhes para a gente a partir do que esse levantamento aponta. Olá, bem-vindo. Oi, Thalita, boa tarde, obrigado, boa tarde aí à nossa audiência. Enfim, como você falou, é questão de prioridades, né? Enquanto a gente tiver um governo federal que está falando de clubes de tiro em vez de falar de escola, enquanto estiver falando de, enfim, né, de violência, de morte, de armas, e não estiver falando de desigualdade social, eu acho que é importante a população, né, perceber a diferença aí nas propostas de governo na hora de votar agora em outubro. A gente, com esse índice, né, que alcança todas as cidades do Brasil, a gente quer exatamente dialogar, né, com essas questões estruturantes, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, né, a desigualdade é uma delas, mas também trazer isso para uma discussão em nível local. Então, para que a pessoa olhe para a sua cidade, olhe para a cidade vizinha e entenda como essas cidades estão em relação a várias questões do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não é uma coisa única, na verdade, né? A Agenda 2030 das Nações Unidas traz um conjunto de 17 objetivos. Então, se você acessar essa plataforma, você consegue entender como a sua cidade está em cada um desses temas. A proposta hoje era falar sobre um pouco a questão da desigualdade, porque muitas vezes a gente, né, até no noticiário, a gente desigualdade sempre tratada a partir da questão da renda, né? Então a gente sabe que o Brasil é o segundo pior país em distribuição de renda em nível mundial, né? Então os 10%, 1% da população concentram uma proporção várias vezes maior do que isso em relação à renda, né? E aí a gente, com esse índice, está tentando ampliar essa discussão para além da renda. Então, ver como que a desigualdade educacional, por exemplo, se dá entre a população branca e a população negra. A gente vê que, por exemplo, né, mesmo no município que ficou em primeiro lugar no índice, que é São Caetano do Sul, a gente ainda tem 1,9 vezes mais, né, distorção idade-série entre as crianças negras do que entre as crianças brancas. Então, vamos supor, se a gente tem 10 crianças brancas que estão com a idade, né, diferente da idade, estão na série escolar que não corresponde à idade delas, entre as crianças negras esse número chega a 19 crianças, né, quase que o dobro. Então, isso é uma maneira de olhar para as desigualdades para além da renda, né, olhar também para a questão racial na educação, também a questão do rendimento entre homens e mulheres ainda tem uma diferença bastante grande. Então, as mulheres, né, em São Caetano do Sul, por exemplo, recebem cerca de quase menos do que a metade do salário dos homens, né? Se você pegar o salário de todos os homens, de todas as mulheres, o das mulheres ainda é cerca de metade do salário dos homens, o que é um absurdo, né? Se a gente pensar que a gente está em 2022 e pensando em uma desigualdade tão grande assim no rendimento. Então, olhar para para as diferentes dimensões das desigualdades é uma provocação que eu acho que o índice traz, e é uma inovação de alguma maneira, né? Por isso a gente convida as pessoas a acessar essa plataforma que está aparecendo na tela, né? Todas as cidades do Brasil estão ali identificadas, a pessoa pode escrever o nome da cidade dela, pode procurar ou por ODS, se a pessoa quiser olhar especificamente o ODS 10, que é o das
da redução de desigualdades, ela pode clicar diretamente nesse ODS e ver o mapa do Brasil, como fica em relação a isso, quais são os municípios com a maior desigualdade, com as menores desigualdades. Então, é uma ferramenta que pode ilustrar, né, tanto essas várias desigualdades que a gente tem no Brasil, até do ponto de vista territorial. A gente vê que os municípios do norte, do nordeste, muitas vezes têm indicadores mais baixos, ali inferiores aos indicadores da região sul e sudeste, mas também para identificar os bons, né, desempenhos. Então, você pode olhar ali um município, às vezes, vizinho ao seu, que teve um desempenho bom, e entender o que foi feito, né, naquele município vizinho e que, eventualmente, reivindicar que isso aconteça também na sua cidade, né? Levar isso para os vereadores, para os conselheiros. Muitas vezes, em cidades menores, essa relação, né, com os representantes é até mais próxima do que nas grandes capitais. Então, acho que a ideia é destacar essa ferramenta, né, dentro de alguns temas, e a ideia hoje era falar sobre essa questão das desigualdades. Ô Igor, e o que a própria ONU coloca como meta? Porque quando a gente tem essa informação de que mesmo uma cidade que tem ótimos índices continua a ter muita desigualdade, a gente vê o tamanho do desafio que temos aqui no país como um todo, né? O que a ONU coloca como meta? Olha, sempre, no caso do rendimento, por exemplo, entre homens e mulheres, não tem nenhum motivo para isso ser diferente da igualdade, né? Então, a meta é, de fato, que os salários entre homens e mulheres sejam iguais, né? Claro que tem questões aí que tem a ver com as mulheres muitas vezes terem empregos de menor escolaridade média do que os homens, mas o ideal é de que, né, homens e mulheres tenham a mesma escolaridade e, portanto, possam atingir os mesmos níveis de emprego, né? Então, nesse caso específico, o ideal realmente é a igualdade. Nesse caso da agenda como um todo, dos 17 ODS, a ONU propõe, na verdade, que cada município defina qual que é o seu desafio. Porque a gente sabe que os países são diferentes entre si e as cidades são diferentes entre si. Então, a meta, por exemplo, sei lá, de mortalidade infantil de São Paulo, que é uma das menores do Brasil, ela é muito mais ousada do que a meta de um pequeno município no Amazonas, por exemplo, que tem uma média de mortalidade muito mais alta e que não, né, não vai buscar zerar imediatamente essa meta. Ele tem que buscar reduzir em 50%, em 70%, buscando pouco a pouco alcançar, claro, o nível mínimo, máximo possível ali, né, enfim, de evitar essa mortalidade infantil, se for o caso. Mas essas metas, na verdade, elas são definidas em âmbito local, seja no município, seja em nível estadual. O Brasil definiu as suas metas, né, iniciou um processo de definição de metas que foi também enfim, cancelado pelo governo federal, né? O Brasil acabou tendo apenas um estudo que falava de o que seriam as metas brasileiras, mas o governo federal não oficializou isso. Então, isso só para a gente ter uma ideia de como que essa questão ela foi tratada pelo governo federal, né? Então, mais uma vez, é importante que os municípios se apropriem dessa agenda e entendam quais são os desafios locais, onde eles conseguem chegar com os recursos que a gente sabe que tem, uma vez que também é difícil esperar mais recursos do governo federal na conjuntura que a gente vive. Então, é isso. Os desafios, na verdade, eles são identificados caso a caso, né? São Paulo tem uma comissão municipal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é paritária, né? Tem o mesmo número de participantes da sociedade civil e do poder público, e essa comissão foi onde se definiu quais são os desafios municipais. Então, o ideal é que cada cidade faça isso também. Bom exemplo. Deixa eu passar de novo o endereço para quem quiser, inclusive, acessar então a plataforma que o Igor comenta aqui com a gente. Tá aí, olha, idsc.cidadesustentáveis.org.br. Daí é isso, você escolhe ali a sua cidade ou uma cidade que você tenha curiosidade em saber os índices, e daí tem um mapinha completo, todas as informações. É bem interessante, inclusive, de ficar fuçando um pouquinho por ali, tá bom, pessoal? Igor, muito obrigada, a gente volta a se falar então. Obrigada pelas informações que você traz e que sempre proporciona um debate aqui em cima de várias questões
urgentes do nosso país. Viu? Obrigado, um abraço para você. Obrigado mais uma vez pelo espaço e até a próxima.